Olá, mulheres de Deus, muito bom dia, graça e paz. Que a bondade e a graça do nosso Senhor esteja na sua vida hoje e sempre. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, mais uma semana, que se iniciou. Hoje, segunda-feira, e eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje, nessa manhã. E a palavra se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, que vai dizer assim: Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam levando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem mais fundo. E então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. E Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os outros companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram, e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. E quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmãs, eu creio que vocês conhecem essas histórias, Essa história também ela se encontra lá no livro de João, a história é a mesma, mas de um olhar diferente. E aqui vai falar, sobre os primeiros discípulos que Jesus chamou, Vai falar especificamente sobre Simão Pedro, E quem que era Simão Pedro, A Bíblia vai dizer que ele era um pescador. Se a gente for ver para a vida de Pedro, ele não era um amador, ele era um pescador. E um certo dia ele saiu para pescar, para fazer aquilo que ele sabia fazer. A pesca era a sobrevivência de Pedro, ele necessitava disso para sobreviver. Só que aqui vai dizer nessa passagem que eles não pescaram nada. Eles passaram o dia inteiro pescando e não pescaram nada. Como eu falei para você, ele não era um amador. Ele não sabia não era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. Muito pelo contrário. Ele era uma pessoa que conhecia o mar, que sabia a época certa de pescar, de lançar a rede. Ele era uma pessoa que sabia o que estava fazendo, mas que naquele dia ele não pescou nada. E vamos nos colocar no lugar dele, no lugar do irmão dele, André, e dos companheiros que estavam com ele. O quão cansativo deve ter sido, o quão frustrante deve ter sido ficar o dia inteiro lançando a rede, e eles precisando, era a sobrevivência deles, porque eles viviam disso, e não pegar nada. Mas eis que a história deles muda, porque eles tiveram um encontro com aquele que mudaria a história deles, que era Jesus. E Jesus entra no barco deles, e através de uma ordem que Jesus dá para eles, tudo muda. Jesus vai e diz para eles: leve o barco para um lugar mais fundo e lança a rede de novo. E eles poderiam ter escolhido não ouvir Jesus, pois eles não conheciam quem estava ali diante deles. Mas por causa de uma palavra de Jesus, eles obedeceram, Porque vai dizer aqui que Simão vai responder: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, ou seja, nós estamos cansados,
Nós não aguentamos mais, mas porque o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Em outras versões vai dizer assim, né? Deixa eu achar aqui a versão, mas em outra versão vai dizer: por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Porque Jesus que estava falando não era qualquer pessoa. Por mais que Pedro não o conhecesse, ele sabia no fundo dele que ali quem estava à frente dele não era qualquer pessoa. E o que o Senhor nos mostra hoje através dessa mensagem nessa manhã? Que as circunstâncias das nossas vidas não vão mudar pelo que nós temos em nossas mãos, pelas ferramentas, porque Pedro, ele tinha todas as ferramentas certas na mão dele. Ele era um pescador, ele sabia o que ele estava fazendo, ele era uma pessoa que viveu a vida toda dele fazendo isso. Ele tinha a rede, ele tinha o barco, ele estava no lugar certo. Mas a Bíblia vai dizer que ele não pescou nada. E isso mostra para mim e para você que não é sobre o que nós temos na nossa mão, não é sobre a nossa capacidade, mas é o pelo quanto nós estamos dispostos a obedecer àquele que nos pede. Jesus lançou uma palavra para ele: vá mais a fundo e lance a rede novamente. E ele obedeceu. Ele poderia escolher não obedecer a Jesus, mas ele obedeceu. E a partir do momento que ele obedeceu, tudo mudou. A Bíblia vai dizer aqui, nessa passagem, que eles pescaram tanto peixe, que quase afundou os 2 barcos que eles estavam. Tudo por causa de uma iniciativa de obedecer. Jesus, ele só falou uma palavra, uma única frase para eles. E isso foi o suficiente para mudar aquele dia deles, para mudar a vida deles. Porque a partir dali, eles largaram tudo. Eles largaram o meio de sobrevivência deles para seguir Jesus. Ali os olhos deles foram abertos, eles viram que eles não precisavam mais daquilo. Que o que eles precisavam, tudo que era suficiente para eles já estavam ali. E eles seguiram Jesus. Jesus só disse: vá mais a fundo e lance a rede novamente. Olha o quão profundo isso é. O quão profundo isso é, essa ordem que o Senhor, ele fala para nós. Avançai para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Essas palavras, elas foram a garantia para Pedro e para os outros voltar a pescar, porque eles já estavam cansados, eles já estavam esgotados. Eles passaram o dia inteiro pescando. E estas mesmas palavras, irmãs, elas continuam a serem ditas até hoje para mim e para você. Para os discípulos, essas palavras, elas serviram de esperança, de confiança e de reconhecimento do poder de Cristo. E para nós, o que essas palavras, o que essa mensagem causa em nós? Jesus hoje, ele nos diz para a gente nunca desistir, para a gente sempre tentar de novo. Porque nós não estamos sós, irmãs. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, ele está no barco conosco, como ele se encontrava naquele dia. Com Pedro, com André, com Tiago e com João. E Jesus, além de estar conosco, ele nos direciona, ele nos orienta através do Espírito Santo, que é a nossa garantia, para a gente nunca perder a esperança. Nós não andamos sozinhas, irmãs. Mesmo que as nossas forças estejam se acabando, mesmo que a gente já não consiga mais suplicar e pedir por algo que a gente tanto necessita, porque a gente já não tem mais força, porque a gente já está cansado. Quantas pessoas hoje, nesta manhã, se encontram cansadas, se encontram sem forças? Eu não consigo ter mais esperança, não consigo pedir mais. Eu não consigo mais esperar. Mas o Senhor, ele vem hoje nessa manhã e diz para você: não desista. Mergulhe mais a fundo. Vai mais um pouco.
Eu estou contigo, lança a sua rede novamente. É isso que o Senhor ele diz para mim e para você hoje nessa manhã, minha irmã. Nós sempre devemos prosseguir lançando as nossas redes. É esse o convite que o Senhor nos faz hoje. É esse o convite, essa é a palavra que o Senhor nos dá hoje nesta manhã. O Senhor ele nos convida a avançarmos para águas mais profundas, a buscar mais conhecimento dele, das suas leis, dos seus ensinamentos. Quanto mais a gente mergulha no Evangelho, na palavra do Senhor, mais nós iremos encontrar resposta para as nossas angústias, para os nossos questionamentos. Irmãs, nós fomos criados para ter um relacionamento com o Pai. Isso só vai acontecer quando a gente se jogar nos braços dele por completo. Quando Simão ele se encontrou com Jesus, ele encontrou a sua identidade, porque ele teve a sua história mudada. De pescador de peixes, ele passou a ser pescador de homens. Ele teve o seu nome mudado de Simão para Pedro, que significa pedra, rocha. Olha tudo que Jesus fez. Olha tudo que Jesus fez na vida desse homem. E é isso que Jesus faz em nós, irmãs. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais a nossa pequenez é exposta. Porque nós vemos o quanto que nós somos dependentes dele. Que nós não somos nada. Mas quanto mais distante nós estamos de Jesus, mais nós nos achamos autossuficientes. E nós só vamos encontrar tudo que a gente precisa, irmãs, nele, Jesus. Hoje Jesus ele nos chama para sermos pescadores de homens. O mesmo convite que ele fez para aqueles homens naquele dia, ele faz hoje para nós. Marca este dia, irmãs. É nessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, Jesus quer transformar a sua vida. Jesus ele te convida para você ser pescadora de homens. Ele só fala: ei, olha para mim, me siga. Largue tudo que você tem agarrado, tudo que você acha que você precisa para sobreviver. Você não precisa, você só precisa de mim. Lança a sua rede. Eu vou providenciar os peixes. Porém, ele precisa da sua rede. Porque a sua rede vai trazer para ele pessoas necessitadas da salvação. Irmãs, que hoje a nossa pesca ela seja proveitosa. Que a gente não pesque somente na nossa roda de amigos, nas pessoas que a gente conhece, não. Que a gente vai mais fundo, que a gente vai mais adiante. Jesus, ele quer que a gente seja pescadores no seu reino. Ele coloca a rede certa nas nossas mãos. A rede que a gente precisa não é aquilo que nós achamos que a gente precisa, não. É aquilo que vem dele, que é o seu amor e a sua palavra. Não tenha medo, irmã. Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. O Senhor vai colocar as ferramentas certas nas suas mãos. É Ele que vai te conduzir, Ele vai estar com você. É isso que Jesus faz contigo agora, neste momento. Ele sabe da tua fraqueza, Ele sabe dos teus problemas, mas Ele te quer, Ele te chama hoje para ser pescadora de homens, restauradoras de família, libertadores de presos, acolhedor de pessoas excluídas e abandonadas. Ele te chama para você dar vida para pessoas e vida em abundância. Aceite esse convite hoje, irmã, em nome de Jesus, e não temas, porque a partir do momento que você disser sim ao convite dele, ele vai te direcionar, ele vai te orientar, ele vai dar para você tudo que você precisa. Só começa, irmão, só começa hoje, a partir de hoje. Passa para os seus amigos a experiência que você tem com a palavra do Senhor, a experiência que você tem com eles.
Conta para os seus amigos o que Jesus fez na sua vida. Que a sua vida seja testemunho para as pessoas. Lança a sua rede, irmãs, e veja o que Jesus é capaz de fazer. Só diga sim. Só diga sim. Que Ele vai transformar a tua história. Um dia eu disse sim para Jesus. Eu comecei sem nada, irmã, sem nada. Eu me achava uma incapaz, uma ninguém. E até hoje eu olho para mim e eu falo: Senhor, quem sou eu para tu me usar? O que eu tenho, Pai? Eu não tenho nada. Mas não é sobre mim. Não sou eu, irmãs, é Ele, é sobre Ele, é tudo para Ele. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Só diga sim. Eu só disse sim, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E o Senhor foi me direcionando. E da mesma forma que Ele fez comigo, Ele quer fazer com você. Só diga sim para o convite que o Senhor tem para você hoje. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho nada, eu não sou nada, mas o pouco que eu tenho eu te dou. Faça na minha vida para depois fazer através de mim. Você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida, irmã. O Senhor, Ele me trouxe aqui hoje para falar para você que Ele tem um convite para você. Ele tem um convite preparado para você. Ele tem grandes coisas preparadas para entregar nas suas mãos, mas você precisa aceitar esse presente. Você precisa aceitar ser usada pelo Senhor, porque tem uma multidão sedenta em conhecer esse Deus que você serve, esse Deus que você conhece. E o Senhor, Ele precisa da sua rede. Ele precisa daquilo que você tem, mas que você talvez ache pouco. O Senhor, Ele quer usar isso para o reino dEle. Só diga sim. Só diga sim, irmão. Que o Senhor, Ele vai construir histórias. Ele vai transformar vidas através desse teu sim. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer o Senhor por essa semana, por tudo que Ele tem feito. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por mais essa semana, Senhor, por todas essas vidas que me ouvem, Pai. Eu sei, Pai, que muito o Senhor vai fazer, Pai. Eu sei que o Senhor tem transformações de vida aqui, Pai. Eu sei que aqui se encontram mulheres, Pai, que vão ser usadas para libertar vidas, Senhor. Mulheres, Pai, que vão curar, que vão acolher, Senhor. Que vão, Senhor, mergulhar em águas mais profundas e vão encontrar pessoas, Pai, necessitadas do Teu amor, Senhor. Pai, usa, Senhor, dessas vidas, Pai, para o Teu reino, Pai, para a Tua obra, Senhor. Que essas mulheres possam ser diferença por onde elas passar, Pai. Eu Te agradeço pela vida de cada uma, Senhor, porque elas chegaram até aqui, Pai, através do Teu convite, Senhor. Porque o Senhor trouxe elas até aqui, Pai. Eu sei que essa pessoa que me ouve, Pai, o Senhor tem grandes coisas na vida dela, Pai. Ela não está aqui à toa, Senhor. O Senhor levou essa mensagem até o coração dela, Pai. Senhor, que hoje, Pai, nesse dia, Pai, ela tenha certeza do quanto ela é amada, Pai. Reafirma, Senhor, nela a identidade que o Senhor criou nela, Pai. Senhor, que o mundo não roube aquilo, Pai, que o Senhor depositou nela, Jesus. Pai, hoje eu Te peço, confirme em nós, Pai, a nossa vocação para sermos pescadores de homens, Pai. Que o Senhor nos leve, Pai. Que o Senhor nos direcione, nos oriente, Pai, para nós irmos a águas mais profundas, Pai. Porque são nessas águas, Senhor, que se encontram aqueles que mais carecem do Seu amor. Senhor, nos usa, Pai, nos direciona para levarmos as pessoas certas, Pai. Aquelas pessoas que ninguém vê, Pai. Que o mundo talvez exclua, abandona, Senhor, mas que o Senhor vai usar das nossas vidas para os encontrar, Pai, e mostrar do Teu amor, Senhor, para levar, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode dar, Pai. Espírito Santo, fica conosco, nos orienta, nos direciona.
Senhor. Abençoa, Pai, tudo que a gente for fazer, Pai. Aonde a gente tocar as nossas mãos, que ali o Senhor esteja, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que não é sobre nós, é sobre Ti, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E faça cada dia mais, Senhor, pro Teu reino, Senhor, que o Teu nome seja conhecido, Pai. Que mais pessoas venham te conhecer como nós te conhecemos, Pai. Até que o Senhor venha, Pai. Nós Te amamos, nós anseiamos por Ti, Pai. Faz mais e mais. Queima cada dia mais, Senhor. Preencha cada dia mais, Senhor, porque nunca será o suficiente. Nós Te amamos, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Perdão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Uma ótima semana para ti e até a próxima, se Deus permitir.